Ativar minha câmera aqui. Aí pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um Conectando. Boa tarde. Meu nome é Daíus Fernandes, eu estou aqui direto de Recife. A gente faz parte aí da equipe aí da Unicity com a Central 80, realizando esses seminários, né, quinzenais. E hoje a gente está aí com esse tema bastante interessante aí, um overview geral aí sobre virtualização, mainframe, nuvem, um passeio aí ao longo de algumas décadas aí, já que a nossa ciência é bem recente, né? Tecnologia da informação. A maioria dos nossos inventores ainda estão todos vivos, né? Então, fica aí a palavra junto, franquear a palavra para os palestrantes, que é o Marcelo, o Vanderlei, eles vão se apresentar, e o Gustavo Santos. E o que eu peço a vocês é que usem o chat, né, para fazer seus questionamentos e eles irão parar em alguns marcos da apresentação deles aí para tirar todas as dúvidas. A gente vai selecionando as perguntas, tá? E vamos respondendo a todos aí. Então, boa palestra aí, gente. Boa sorte. A PAN vai fazer encerramento ou abertura? Pode deixar, Pedrinho, daí você já fez excelente aí, não precisa não. Então você faz encerramento. Ok, vamos embora. Bom, meu nome é Gustavo, sou analista aí do núcleo bimodal aí de Recife, na parte de armazenamento e virtualização. O surgimento desse workshop, na verdade, foi o Marcelo que trouxe para a gente, para fazer o nivelamento, entender tecnologia, entender as transformações da tecnologia, para notar que nada é inventado, basicamente é tudo reciclado. Então, eu sou da parte de infraestrutura e o Marcelo aí vai se apresentar. Acho. Marcelo? Meu nome é Marcelo, eu sou analista de sistemas. Deixa eu ajeitar meu áudio aqui. Estão me escutando ou não? Tá cortando bastante, viu, Marcelo? Tá cortando bastante, viu? Eu troquei aqui Melhorou agora. eu tirei o headphone, botei o microfone da câmera. Melhorou, né? Melhorou Tá. bastante. Beleza. Meu nome é Marcelo, eu sou analista de sistemas operacionais de infraestrutura na filial Recife, né? E a gente, na verdade, preparou essa apresentação voltado para dar um overview para o Cadê o pessoal, full screen aqui, velho, que eu não tô achando, né? Tá escutando? Pode continuar, Marcelo. Pode continuar, Marcelo. Posso? Pronto. Então, a ideia, na verdade, era fazer um overview de tecnologias, né? E a gente focou também numa, vamos dizer assim, continuação da palestra que a gente participou do Netflix, né? Que foi pelo nosso superintendente. A gente gostou muito da palestra e achou que deveria seguir um padrão de tentar desmistificar e puxar esses assuntos que são, vamos dizer assim, que a gente não costuma comentar tanto, porque é muito focado na técnica, né? E aí acaba que isso meio que passa batido. Então, a gente teve essa ideia de juntar esses conhecimentos e fazer uma conversa com o pessoal sobre arquiteturas e infraestrutura, né? E aí a gente, acho que já pode começar aqui a
apresentar, né? Basicamente, a gente dividiu em alguns tópicos e iniciamos do mainframe e vamos falando até as plataformas de nuvem, né? Até as entregas em plataforma de nuvem. E quem começa aí a apresentação é Gustavo. Como o Marcelo falou, a gente vai falar desde a década de 70, na verdade um pouquinho antes, que o mainframe surgiu um pouquinho antes disso, e vamos até a parte de microserviços e a atualidade. Pode passar, Marcelo. Então, essa parte de tecnologia nasceu o mainframe em si, ele nasceu em 46, tá? Onde em 64 a IBM lançou o System 360, que foi um grande marco tecnológico, considerando o tamanho dos equipamentos e a capacidade computacional que ele tinha na época, era um avanço tecnológico muito grande. Então, ele era um mainframe relativamente um pouco menor dos existentes e com grande capacidade de processamento, tá? O que é o mainframe? Na verdade, ele é um gabinete principal, como se fosse um gabinete computacional, sendo que a dimensão é completamente diferente da de hoje, onde ele possui uma unidade central de processamento com capacidade de processar enorme volume de informação e executar diferentes operacionais através de virtualização de hardware. Então, note que em 64 já existia a virtualização. A diferença é que era uma segregação física daquele hardware. O que é que isso quer dizer? O mainframe ele possui a capacidade de fazer divisões que a HP, acredito que a HP com a Itanium chama de NPAR e VPAR, que seria a parte do hypervisor lógico e a parte de separação física, onde eu conseguiria separar realmente o mainframe de diversos computadores menores para que ele consiga instalar sistemas operacionais com fins diferentes para operar. Porém, ele não era uma arquitetura que trabalhava com clientes, e sim tudo era processado e feito pelo mainframe, e o acesso remoto por ele seria através de terminais burros, onde apenas estaria recebendo as exportações de tela para aquele terminal. É como se fosse um KVM hoje em dia, ou um monitor. Então, qual as vantagens de mainframe? Então, como ele tem alta capacidade de processamento e o foco dele é em alta disponibilidade, então ele realmente é um equipamento extremamente resiliente. Ele tinha a capacidade, por exemplo, de trocar um processador físico, uma máquina online com um sistema operacional lá rodando, onde ele conseguia fazer substituição de memória que desse problema, processadores físicos que desse problema. Já surgiu nessa época a ideia de LVM, de virtualização, porém era de hardware, que era a separação física de partes do equipamento, volume em RAIDs, o acesso de rede, ele utilizava a rede coaxial, base 10 base 5, e a FDDI. O que é essa FDDI? Já era uma rede de longa distância, utilizando fibra ótica que chegava até 200 km de distância para a comunicação. Então, ele além de ter a capacidade de ser acessível via rede local, na rede coaxial, ele também funcionava para uma rede de longa distância, que era a FDDI. E o acesso dele sempre era por terminais burros. Então, não existia capacidade de processamento na ponta, e sim apenas no mainframe, na unidade central de processamento. Tem um alto custo do equipamento, era extremamente caro na época. Espero que tenham gostado do nosso tour pela nova série do Sol. E é importante observar que o Sol está na linha do que nós conversamos no curso. Ela vem reforçar o conceito de plataforma de serviços. Eficaz para programadores, por causa da arquitetura, e geralmente customizado para um único tipo de aplicação. Então, ele tinha aquela aplicação lá, e onde aquela divisão era apenas para aquela aplicação. Então, basicamente, de mainframe, para a gente ter essa ideia, seria isso, seria o surgimento aí do que nós temos hoje, e mais para mostrar que a tecnologia ela vai se renovando, na verdade.
Logo depois da era do mainframe, a gente está indo agora para... A plataforma nasce nas oportunidades que é a distribuição dos hackers. A distribuidora é o berço dessa plataforma. Os nossos 7,8 milhões de clientes é o nosso maior patrimônio. Então, atender bem esses clientes, cada dia melhor, e cada dia oferecer alternativas. E com a entrada do Sol é exatamente isso, gente. Hoje, a gente consegue oferecer qualquer alternativa de solução energética para o nosso cliente. Continuando aqui, depois da era do mainframe, com a redução de custo e o desenvolvimento de tecnologia x86, e com o barateamento, então, surgiu a topologia, o cliente-servidor, que é uma estrutura de aplicação distribuída que oferece carga de trabalho do fornecedor ou serviço, que no caso, por isso que o nome é servidor, e do requerente do serviço, no caso, os clientes. Essa topologia traz a capacidade de processamento agora também para a borda. Então, o surgimento do cliente-servidor traz o quê? Agora a gente tem computadores mais baratos, mais acessíveis, onde a gente consegue ter um equipamento dedicado para cada aplicação necessária para a empresa operar e etc. Ela possui máquina física para funções específicas, mas aqui o que acontece? Ele ainda continua como um servidor central, então a parte de armazenamento, a parte de memória e a parte de processador ainda assim está junto de uma única unidade, como era no mainframe. A diferença é que a arquitetura é diferente e o custo também é bastante diferente do mainframe. Então aqui a gente consegue, já nessa era aqui, então a pulverização da parque computacional também para pequenas e médias empresas. Mas era um terror para o sysadmin, por quê? Porque agora você tinha vários serviços para manter e vários clientes também para manter. E, normalmente, quando surgiu, era setorizado. Então, cada um tinha seu servidor, tinha sua aplicação ali rodando, e é cada um que cuidasse da sua aplicação. Então, tivemos que ter, nessa era, um investimento de estação-trabalho, que temos até hoje, na verdade. Aplicações com falta de integração entre as aplicações, aplicações nos desktops rodando, tem alto custo operacional, por quê? Porque acabou pulverizando aqueles equipamentos e assim o custo de operação também aumenta. Não era uma unidade única central para o sysadmin cuidar. As atualizações também, né, Gustavo, dos softwares, como eram estações de trabalho, precisava distribuir essas atualizações. E também aí, versão de clientes. Isso, sempre para lançar essas atualizações, você tinha um custo operacional de mandar o N2 estar indo localmente em cada máquina instalar, quando você não tinha um software, e já fazia esse processo de atualização automática. E às vezes também dava problema no processo de atualização automática, nos softwares que tinha esse processo. E aí esse custo ele acaba elevando muito, porque sai um pouco do controle do que era antes, né, que era tudo no mainframe. Isso, como eu brinco aí com o Marcelo, que foi aqui que surgiu o N2. Antes só tinha o pessoal do N3 lá no mainframe, o pessoal da ponta que ia atender os usuários. Vamos lá. Nessa mesma época do cliente-servidor, surgiu a estrutura independente, que onde era a capacidade de processamento, memória e armazenamento, era tudo dentro do servidor, como a gente fala, na barriga do servidor. E a partir do surgimento de clusterização, de necessidade de autodisponibilidade também naquela tecnologia x86, a estrutura em si e a topologia, ela ia mudando para que a gente tivesse de 3 camadas, onde seria o usuário, a parte de servidores, capacidade computacional e a parte de armazenamento. Que até então, essa estrutura, ela estaria ficando obsoleta pela advento da nova tecnologia que está surgindo. Mas foi aqui, então, no finalzinho da cliente-servidor, quando precisou de
alta disponibilidade que essa topologia em si, ela mudou. Aí, com isso, a gente chama de era da internet. E com essa necessidade de alta disponibilidade, de mudança da topologia física, de onde estão armazenados os dados, de necessidade de velocidade na entrega, velocidade na área de TI em si, no deploy das aplicações, que surgiu a virtualização, como a gente conhece hoje. Que nada mais é que uma divisão do recurso de hardware em uma versão virtual do sistema operacional, servidor ou sistema de armazenamento, visando otimizar o recurso de investimento de hardware. Por quê? Porque o hardware x86, ele ganhou exponencialmente recursos e a capacidade computacional dele realmente ele vem avançando muito. Então, já era um desperdício a gente manter, por exemplo, um Active Directory em um servidor físico separado, um servidor de banco de dados separado, um servidor que não necessariamente iria usar muita I/O, muito recurso daquela máquina, em realmente um servidor standalone. Outro detalhe é a facilidade, que visa, na verdade, diminuir essa questão do trabalho sysadmin, de uma farm gigante de servidores. Então, você acaba consolidando em menos servidores, otimizando ali a aquisição do hardware, tá? Então, o que é vantagem? É o compartilhamento de recursos, você não ter recurso ocioso, para não comprar tanto recurso ocioso ou comprar um servidor grande para uma atividade não muito nobre, distribuir essa carga entre servidores, conseguir clusterizar aplicações que não têm suporte a cluster. Então, o hypervisor, o ambiente de virtualização, ele garante a alta disponibilidade para a aplicação. Então, o desenvolvedor não precisa se preocupar com alta disponibilidade na aplicação dele, já que a camada de baixo, que está entre o hardware e a aplicação, garante aquela alta disponibilidade. Agiliza a entrega de recursos de servidores e assim, facilita muito a questão do deploy em si de uma aplicação e de um servidor novo. Mas o que ainda é ruim é a quantidade de farm, dependendo da aplicação do ambiente virtual, você tem o cálculo e você não pode simplesmente encher aquela máquina aquele servidor físico de ambiente virtual. Você consegue para ele até a quantidade que o hardware ali suporta, né? Então, ainda também, né, Gustavo? Oi, Marcelo? Com licenciamento também acaba você tendo que criar silos dentro do seu ambiente, né? Isso. E isso também prejudica, porque você, por exemplo, para manter um licenciamento de Oracle, eles recomendam, por exemplo, você ter o hypervisor da própria Oracle, né? E aí você acaba tendo pedaços do seu ambiente partidos pela necessidade simplesmente de você atender o requisito do licenciamento. Isso, no caso do Oracle específico, Marcelo citou, a Oracle acaba forçando o usuário a utilizar por questão financeira. Então, ele cobra 2x se você manter aquele ambiente em VMware. E ainda por cima obriga você a licenciar o cluster inteiro. Então, se você tem lá 10 servidores físicos e um Oracle, ele meio que obriga você a licenciar aquele cluster inteiro. Então, essa briga de licenciamento de fabricantes de software, como Microsoft, como Oracle, ele acaba fazendo com que você tenha vários clusters, várias ilhas de virtualização para se adequar a essa nova realidade de licenciamento. Com isso, a administração também ela melhorou bastante, mas ela ainda é um pouco complexa na parte do ambiente virtual. Se você reparar, a gente saiu do mainframe, fomos para a arquitetura cliente-servidor. Essa arquitetura separou a parte de armazenamento com a parte das máquinas em si, com a virtualização, podendo ter mais de uma máquina dentro do hardware. E logo depois veio a infraestrutura convergente, que nada mais é que trazer tudo para dentro de uma caixa. Tá? É uma solução projetada para superar limitações desses silos independentes
No armazenamento, capacidade computacional para dentro de uma mesma caixa, mas qual é a diferença? É o gerenciamento unificado. Então, quando eu tenho vários ambientes virtuais, seja VMware, Hyper-V, Oracle VM, ou qualquer que seja, eu tenho uma administração para o vCenter do VMware, eu tenho uma administração do Hyper-V, eu tenho uma administração para o ambiente Oracle VM, tenho uma administração para o meu Blade, ou meus servidores, no caso de Dell Hydraque, no caso de IBM Ilon, e tenho a administração do meu sistema de armazenamento, do meu storage. A solução convergente, ela traz a administração do hardware tudo para dentro de uma única caixa, de uma única dashboard. Então, esse exemplo da Dell, eu consigo ter acesso ao Hydraque, configurar parte do network dessas máquinas físicas, eu consigo configurar storage, apresentar LUN, deletar LUN, tudo dentro da Hydraque do RTX, do produto da Dell. Então, nessa fase que durou pouco tempo, acho que pouca gente escutou falar sobre infraestrutura convergente, ela começa a consolidar todo mundo ali junto no mesmo hardware, assim facilitando a administração desses servidores. Depois da infraestrutura convergente, a gente está nessa era que é a hiperconvergência, que justamente essa era agora, inventada pela Google em seu data center, e onde a Google tem sua solução, a AWS, por exemplo, também tem a solução dela de hiperconvergência, que nada mais é que o soft define, tá? Então, eu não me preocupo mais com hardware, eu não me preocupo mais com o nível de RAID dos meus discos, por exemplo, eu não me preocupo com configuração de rede, qual hypervisor eu vou utilizar, qual fabricante de hardware utilizar. A partir de agora, qual é a preocupação da TI? É entregar desempenho e entregar alta disponibilidade. Então, o foco da solução hiperconvergente é fazer com que o software administre toda essa carga de trabalho em cima de configuração de hypervisor, configuração de network, configuração de HA, resiliência do ambiente, e deixa que o software faça toda a definição. Onde temos vários plays de hiperconvergência. Hoje, os mais importantes é o próprio VMware, com o VxRail, que no caso é a Dell, né, que adquiriu a VMware, tem a solução VxRail, que nada mais é que o vCenter com o Operation Manager da VMware, com o vSAN, fazendo toda a parte de orquestração de armazenamento, em cima de um hardware Dell, tá? Aqui no slide a gente botou um exemplo de uma arquitetura da Nutanix, que seria outro player, e também temos HP com o Simplicity, tá? Então, o que acontece agora aqui com a hiperconvergência? Você novamente tem servidores com capacidade de processamento, armazenamento e memória tudo dentro do mesmo servidor. Você não tem mais o storage externo com ligação Fiber Channel, com nada disso. Toda a parte de gerenciamento de resiliência, de réplicas, de tolerância à falha é tratada através de software, tá? Onde no caso do Nutanix, a gente já percebe a questão de commodity. Então, a hypervisor para a solução de hiperconvergência é commodity. Você manda um servidor para criar um servidor na cloud da Amazon, não interessa qual hypervisor está ali rodando. Eu quero que o meu sistema esteja rápido e esteja no ar. Então, a solução hiperconvergente, ela traz essa cloud, por assim dizer, para o ambiente doméstico, para on-premise, onde o que é cloud? Basicamente, você tem um ambiente com alta disponibilidade, resiliente, e um orquestrador ali para tomar conta do provisionamento de máquinas, de migração de máquina, automatizar o sysadmin. Então, a solução hiperconvergente, ela traz essa automatização. Por exemplo, uma solução com hiperconvergência, ela não tem nem RAID em cima dos servidores.
Essa solução do Nutanix, por exemplo, ela usa discos dentro dos servidores internos, aonde ele tem cada servidor tem uma máquina virtual chamada CVM, onde essa CVM ela é a controladora do storage. Então, ela que vai se preocupar em saber onde é que o dado está e saber aonde ela tem que ir buscar o dado. E a máquina virtual em si, em cima desse hypervisor, que pode ser qualquer um. A solução no Nutanix, por exemplo, você faz o deploy de todo o ambiente em 4 horas. Quando eu faço deploy de todo o ambiente, tirar da caixa, instalar no rack, energizar, configurar o hypervisor e disponibilizar para uso. É tudo automatizado, esse deploy. Uma coisa importante de soluções de hiperconvergência é que, por exemplo, a parte de armazenamento que é apresentada por hypervisor, independente de qual hypervisor seja, é um NFS. Então, não é uma tecnologia nova. Ela não usa mais RAID. Então, a pergunta, beleza, eu perdi um disco. Você perdeu os dados daquele disco, sim. Porém, a solução ela se preocupa em manter cópia em outros hosts, para que, caso aquele dado perca ao acesso local, na máquina onde a máquina virtual está rodando, ela consegue pegar aquele dado através da rede, tá? Através do NFS, buscando de outro host. Então, no caso da Nutanix, especificamente, eu tenho esse Nutanix Control EVM, que é a CVM, que é onde as máquinas virtuais pegam os dados da máquina virtual. Você já vê como a topologia muda. Então, eu tenho uma máquina virtual que ela está acessando storage, mas na verdade esse storage é um NFS da CVM, que também é uma máquina virtual. E essa CVM, sim, tem acesso direto aos discos. Também tem acesso a outras CVMs que tem os discos também, as cópias daqueles dados localmente. Então, se eu perder um nó inteiro, os discos nó inteiro, as máquinas continuam acessíveis, porque ele pega através de rede, através de NFS os dados. Se eu perder um nó, é o HA do hypervisor, então ele vai fazer a migração das máquinas virtuais, o startup das máquinas virtuais nos outros nós. E a parte de armazenamento, ela acaba ficando completamente transparente para tanto para o sysadmin como para a solução. Então, você diz lá, ele tem lá X teras brutos, você apenas diz quantas cópias de cada dado você quer e ele ali vai se preocupando. Ele que se preocupa em armazenar, ele que se preocupa onde vai colocar a cópia, ele que se preocupa em configurar as VLANs, por exemplo. Você só diz lá, eu quero tais VLANs, ele vai lá e configura as VLANs em todo o ambiente virtual, configura também a parte de cópia, de HA, de resiliência. Para se ter uma ideia, como no Nutanix e você utilizando o VMware, o vCenter, ele ainda é necessário, sim, é necessário porque os hypervisors é gerenciado pelo vCenter, mas, porém, quem conversa com o vCenter é o Prism Central, que é onde está a inteligência da solução, que é onde ele manda ligar a máquina, manda criar a máquina, faz a configuração de rede, então você faz tudo pelo Prism, no caso, no Nutanix. Então, note que a tecnologia ela vem evoluindo, mas ela vem sempre se reinventando. Então, eu saí de um gabinete grande, onde tinha tudo na barriga, e hoje eu volto com um gabinete menor, onde basicamente está tudo na barriga. E aí você diz, não, mas fonte para cliente-servidor, temos capacidade de processamento na ponta, no notebook, no desktop, seja lá o que for. Temos, mas também a gente tem as corporações têm uma tendência a ir para VDI, no caso, desktop virtuais, onde basicamente seu computador, o seu dispositivo da ponta, ele passa a ser commodity também, por assim dizer, onde ele está apenas utilizando o acesso remoto como um terminal burro, e você dá uma sobrevida para o equipamento, você dá uma sobrevida em questão de desempenho, de reutilização de equipamento obsoleto, justamente com esse advento da VDI. Então, a gente nota que as tecnologias, ela vem sempre se renovando, ela vem sempre se reinventando, melhorando alguma coisa que já existe, aumentando a resiliência, e hoje a Google, por exemplo, ela na verdade, ela inventou essa ideia de hiperconvergência, implantou esse data center e usa até o hardware, foi a Google que fez, que a Google desenvolveu para
para atender a necessidade dela. Dando continuidade aí, a gente agora vai falar um pouco sobre infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço e uma ideia de introdução a microserviços, né? Basicamente, a gente fez uma analogia aqui com pedir uma pizza ou fazer uma pizza, né? E a gente tem uma metodologia de entrega tradicional de serviço, que geralmente ela é como se fosse fazer uma pizza em casa, que você tem todo o processo de criação da pizza dentro de sua responsabilidade, né? Então, a gente tem aí a massa da pizza, o recheio, o molho de tomate, o forno, o gás, o processo de assar a pizza, as bebidas e a construção da mesa que você vai servir a sua pizza em casa. E aí, quando a gente vai se deparar com uma infraestrutura como serviço, é uma forma também de entrega que a gente geralmente faz usando essas metodologias anteriores comentadas por Gustavo. Mas, geralmente, quando a gente está tratando realmente de infraestrutura como serviço, já é um início de uma nuvem privada, quando você tem, geralmente, um portal de self-service que você vai pedir esse serviço, no caso, você vai pedir uma máquina. A gente trata mais de uma máquina virtual. Quando você pede nesse portal, a ideia é de entrega rápida, mas sendo que ainda é aquela coisa, vamos dizer assim, bruta, né? Você tem um sistema operacional embaixo e toda essas configurações de SEO ainda dentro desse pacote. E aí, o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade do fornecedor, né? Manter o ambiente, no caso, e entregar um ambiente é a responsabilidade do fornecedor. E a sua responsabilidade é de manusear a máquina, instalar os softwares que você quer instalar, que você deseja instalar, liberar um Apache, um serviço específico em cima. E aí a gente fez a analogia você comprar uma pizza no mercado e assar em casa, que é basicamente isso que a gente faz, quando entrega como infraestrutura, como serviço. Já a plataforma, a gente faz um tratamento melhor em cima da entrega, porque você acaba já entregando configurações específicas de uma plataforma, como, por exemplo, eu tenho um código em PHP e eu quero só fazer o deploy desse código em PHP. Então, eu vou entregar ele em que tipo de serviço? Eu entrego ele em plataforma como serviço. A pessoa pega o código, que está num Git da vida, e lança o endereço do Git para a plataforma e pede um ambiente, por exemplo, de Apache com PHP na versão que é necessária. E aí ele faz o deploy desse ambiente e já te entrega uma URL pronta com a tua aplicação. Então, fazendo uma analogia aí, é como se eu estivesse pedindo um delivery e eu preparasse a mesa em casa e as bebidas, ou seja, eu não estou usando toda a infraestrutura, porque o código ainda sou eu que estou fornecendo. E já quando a gente vai para o modelo de software como serviço, é a analogia de jantar fora, né? Que tudo que é provido pelo fornecedor, eu vou estar consumindo. Então, eu vou sair de lá, eu não vou me preocupar com a mesa, com nada, só de pagar a conta, né? Então, eu deixei um link aqui que, na verdade, aqui o pessoal detalha mais a ideia de iSpice. Quem quiser depois pegar e dar uma lida, está aí à disposição. Mas, seguindo aqui, mostrando mais ou menos como funciona numa Amazon da vida, né? Um serviço de infraestrutura como serviço no AWS, para você pedir, você tem imagens de sistemas operacionais, e aí, no caso, é só você escolher e você tem uma máquina para você, com IP, para você fazer o que você bem entender, né? No caso, instalar seu software e publicar seu serviço lá. Nota que, Marcelo, aí que você não escolhe a hypervisor mais, né? Isso. Não interessa mais onde está rodando, e sim a questão da disponibilidade e do desempenho. Isso. E aí, basicamente, o que é que ele usa para levantar essa infraestrutura para você como serviço, né? Ele tem um pacote lá que é uma aplicação, ou várias aplicações conjugadas lá,
E aí, quando você decide optar por uma máquina dessa, ele vai usar o conceito de infraestrutura definido por código para levantar esse ambiente para você dentro da infraestrutura dele, né? E aí, nesse ambiente, obviamente, tudo que você definiu na telinha lá do AWS ou da sua plataforma lá de infraestrutura como serviço, ele vai pegar os campos que você selecionou lá de tamanho de memória, quantidade de processador, tamanho de armazenamento, qual o tipo de armazenamento, e aí você define isso, ele vai scriptar isso, né? Isso vai virar um código, e esse código vai ser enviado para digamos assim, um interpretador de código, um agendador de tarefas, que vai executar esse pedido dentro da infraestrutura, né? E aí tem uns exemplos aí tem o Ansible, o Puppet, o Jenkins, o próprio Python, o VMware também faz isso, e o OpenStack, né? Falando um pouco sobre plataforma como serviço, a gente tem aí várias camadas de infraestrutura e, basicamente, o objetivo da plataforma é entregar como eu já falei, antes de entregar o software, eu tenho a base dele, né, no caso. O meu software está desenvolvido em quê? Meu software está desenvolvido em JBoss, é um software Java, eu vou fazer deploy em quê? No WebLogic. Então, eu entrego basicamente isso, é o WebLogic, eu entrego um JBoss já configurado, né? E aí você tem também o portal de self-service, que você escolhe a versão do JBoss que você quer e a versão das coisas que estão lá. Mas, basicamente, embaixo desse ambiente, a gente tem vamos dizer, uma caixinha de Lego, que, na verdade, todos esses ambientes de nuvem, elas têm várias ferramentas que fazem a mesma coisa, e aí acaba que o administrador meio que opta por uma solução que vai utilizar, né? Mas, basicamente, a gente está ouvindo muitos falar de Kubernetes e como é que chama? E Docker também, tem muito, vamos dizer assim, muita gente trabalhando em cima e, assim, está sendo muito divulgada a utilização dessas duas ferramentas. Aí, basicamente, o que é que tem de diferente do ambiente anterior para um ambiente voltado para Docker, para container, né? A gente tem uma abstração agora a nível da máquina virtual, né? A gente não tem mais a necessidade de rodar uma máquina virtual por aplicação. Com o advento do Docker, a gente começou a perceber que esse sistema operacional do host, ele pode ser compartilhado, porque o Docker, ele vai compartilhar o sistema operacional e vai criar os containers como se fossem processos. Então, cada sistema que eu levanto dentro do meu ambiente é um processo diferente que eu estou levantando dentro de um host Docker. Se esse processo morrer, o meu container morre. E esse container pode ser recriado do mesmo jeito que ele foi iniciado, ou seja, o container é como se fosse uma instância de um código que é idêntica, né? Eu tenho como fazer modificações no meu código, mas ele já é uma versão nova desse meu container. Mas, basicamente, a diferença entre os dois é que eu não preciso mais de um sistema operacional para cada aplicação que eu tenho. Imagine que eu tenho 3 aplicações aqui, eu no modelo tradicional de máquinas virtuais, eu levantaria 3 servidores para disponibilizar minhas aplicações. E aí, no modelo de container, eu tenho basicamente uma máquina só, que eu tenho visto o pessoal, inclusive, criar máquinas em cima de VM. Eu tenho ainda a camada do hypervisor embaixo, mas isso acontece, porque no meu ambiente eu não tenho um host para eu ser um host Docker, por exemplo. Então, eu vou usar um host que é uma máquina virtual VM, não tem problema. Você usa essa máquina virtual VM, você compartilha o sistema operacional dela para você levantar os containers que você tem necessidade. Então, basicamente, ele continua instalando as aplicações necessárias para a sua aplicação rodar. Por exemplo, eu vou fazer um deploy de uma aplicação Java, o Java tem que estar instalado dentro do meu container.
Então, você continua usando esse mecanismo, mas sendo que isso é muito mais enxuto do que uma máquina virtual inteira e esse sistema operacional repetido no meu ambiente 300 vezes para eu levantar aplicações que só vão ter necessidade desses binários, basicamente, né? Nesse caso aí, Marcelo, por exemplo, tem o recurso, né? Eu não vou ter um sistema operacional consumindo CPU, eu não vou ter um sistema operacional consumindo memória RAM. A economia de recursos, né? A economia do que esse sistema precisa para carregar, ela vai estar dentro de um host Docker, né? Mais uma vez, otimizando assim, a questão de uso de recurso e otimizando também a vida de sysadmin, né? Mas o pessoal gosta muito de usar o Docker dentro de um hypervisor pela facilidade de botar aquele ambiente com HA, com alta disponibilidade, e também a questão de restore. A partir do momento que você apenas sobe a máquina virtual inteira, que é o Docker inteiro, e aquele ambiente já volta a operar normalmente. O hypervisor, na verdade, ele ajuda em vários sentidos, né? Assim, a facilidade de você não precisar mais pisar num data center, assim, de ir lá fisicamente, estar ligando máquina e fazer esse processo, isso já, assim, vamos dizer assim, é uma forma de entusiasmar o pessoal de não estar colocando direto no host, né? Mas assim, a ideia mesmo tradicional é que ele fique no host para eu não ter camadas a mais de como é que chama? Para gastar recursos, na verdade, né? Eu teria aí uma economia de recursos se eu tivesse com o host diretamente, vamos dizer assim, instalado, né? Ele diretamente instalado no host. Avançando um pouco mais, e falando um pouco de imagem Docker, o que significa, por que esse conceito de imagem Docker? Bem, o Docker, o que é o Docker instanciado? É nada mais do que a imagem que foi criada, ela rodando, né? O que é uma imagem Docker? É uma configuração que eu descrevo em código do que é que vai rodar, basicamente, o meu Docker. Então, eu posso criar uma imagem padrão, por exemplo, de JBoss, e eu definir que todos os JBoss do meu ambiente, eles têm aquela imagem padrão. E aí eu posso, a partir dessa imagem padrão, fazer deploy de várias aplicações. Por que isso, né? Geralmente, no ambiente de desenvolvimento, quando o desenvolvedor se depara com a sua máquina em si, ele faz as configurações necessárias na máquina dele para rodar o software. E aí, quando ele tenta botar esse software para rodar no ambiente de homologação ou produção, em outro, vamos dizer assim, em um ambiente que não é administrado por ele, ele sente a dificuldade, eu sempre sentiu até essa fase, de o ambiente não é igual, ou não é idêntico ao ambiente dele. Então, o que roda na máquina dele acaba não rodando no servidor que ele está colocando esse software para rodar. E já com o Docker Image, com o Docker em si, o conceito de Docker, você criou um script que vai instalar todos os requisitos básicos para o seu software funcionar. Então, se ele está funcionando na sua casa, ele vai funcionar onde você quer rodar o seu Docker. Basicamente, quando você roda o build da sua image, você pode mandar esse build para um registry que pode ser local ou um registry público. Esse registry é onde vai ficar armazenada a tua imagem. Aí essa imagem, quando você vai usar em outro ambiente, você faz um pull, que o conceito aqui é o mesmo do Git. Você faz um pull e você pega essa imagem e roda ela no seu ambiente. Ou seja, o ambiente que estava rodando na sua máquina, ele é o mesmo que está rodando no ambiente de produção. Obviamente, a gente não está considerando aqui banco de dados e as coisas, os acessórios que fazem parte de um ambiente, geralmente, de uma aplicação. Mas considerando uma visão simplista da aplicação, porque tem essa briga entre operações e desenvolvimento o problema está no teu código, na tua aplicação, e o cara de dev vai dizer, não, o problema é de infraestrutura. Então, meio que para resolver isso, esse avanço tecnológico permite que o ambiente seja igual, porque tudo feito baseado em código. Como o Gustavo falou, a partir
desses problemas que surgiram com a virtualização, os avanços, eles sempre estiveram permitindo que tudo fosse feito via código. Então, desde a entrega de máquina no IaaS, quanto a entrega de plataforma dentro desses ambientes novos de nuvem privada ou pública, eles usam esses mecanismos de controle de versão, né? No caso, tudo que está em um ambiente, teoricamente, ele é levantado igual em outro ambiente. O que é que eu entrego dentro de uma plataforma de paz? Eu peguei aqui um exemplo de um OpenShift, que é a plataforma de paz da Red Hat, que usa embaixo o Kubernetes também. O que é que eu tenho nesse ambiente? Eu tenho um portal de self-service. Você dá para ver aqui que tem vários tipos de software que eu posso fazer deploy, por exemplo. Eu tenho uma aplicação em Ruby e eu quero fazer deploy. Eu clico aqui e ele vai me dar as opções de versão de Ruby para eu fazer deploy. PHP é a mesma coisa, Perl a mesma coisa, .NET, JavaScript e Java. Ele vai dar uma série de opções para fazer deploy. Isso caso eu queira fazer deploy manualmente. Se eu tenho uma imagem Docker e quero fazer deploy, eu tenho opções aqui de deploy de imagem. Eu posso baixar a imagem do repositório também da Red Hat ou do Docker Hub. Então, assim, eu tenho uma possibilidade muito grande de já pegar muita coisa pronta, entendeu? Porque para eu liberar, por exemplo, uma máquina de JBoss hoje, eu configurando manualmente, né, pedindo uma máquina para a equipe de virtualização, eles liberam a máquina, tem que instalar o sistema operacional, bota IP. Então, a entrega disso num modelo tradicional em cima de virtualização, ela tem um custo de alguns dias, né? Enquanto que aqui você já tem a plataforma te entregando um ambiente todo configurado, basicamente com um clique, né? Aqui eu botei como um benefício aqui, o agrupamento de aplicações em projetos. Aqui dentro do OpenShift, a gente tem uma aba, que eu não coloquei aqui na imagem, mas tem uma aba lateral aqui, que você vê os projetos que estão configurados. Eu posso reunir todas as aplicações que pertencem àquele projeto dentro de um projeto único para elas se comunicarem. Eu posso dizer que elas não se comunicam, eu posso fazer configurações a nível de rede e posso fazer configurações a nível de agrupamento de projetos. Eu posso dividir todos os meus projetos para eu conseguir ver tudo dentro de uma interface única. Então, assim, isso facilita muito para o administrador e também para dar manutenção. Eu preciso, qualquer um da gestão até precisa acessar o ambiente para, sei lá, visualizar alguma coisa, ou não tem ninguém com acesso, eu preciso parar o ambiente, o cara consegue ir lá num clique parar, que ele aparece basicamente o software rodando com o indicador lá, 1, 2, 3, você pode auto-escalar o ambiente e descer ele clicando também. É bem, assim, a plataforma, ela te dá uma liberdade bastante grande. Inclusive, eu coloquei aqui, não necessidade de administração de proxy web, DNS certificado. Por quê? Porque você instala um certificado wildcard na plataforma, e todo o software que você entrega pela plataforma, ele vai ter uma URL dentro daquele domínio que você certificou, né? Então, eu já não preciso ter processos de administração de 50 DNS, né? E 50 certificados. Ele também, o DNS configurado aqui, é um wildcard também, qualquer coisa, ponto, o seu domínio configurado para a plataforma, ele aponta para um servidor de hproxy na frente lá. E aí, chegando nesse hproxy, ele entende qual é o sistema que foi requisitado, não precisando mais a gente ter essa administração de DNS, eu ter que, vou publicar um DNS, e ele vai ter que esperar 3 horas para poder ele ser replicado na internet. Não tem mais isso, porque esse DNS já está publicado. A partir do momento que você implanta a plataforma, você tira esse nível de complexibilidade, né? Você vai precisar fazer uma migração de versão para um novo JBoss, um exemplo. Você derrubou a aplicação e levanta a outra, né? Você não tem muita dificuldade mais em controle desse tipo de problema, não. Coloquei aqui padronização, porque acaba que tudo que vai para ir para dentro, você tem que criar um padrão para colocar, ele dá até uma liberdade para você
modificar, né? Para você criar, por exemplo, eu quero fazer deploy manual, ou quero fazer deploy via Jenkins, que são os integradores. Mas a ideia de entrar nesse mundo é você entrar com processos padronizados, né? Tem aí liberdade controlada do desenvolvedor, que no caso eu posso definir regras que o desenvolvedor vai acessar, ele não tem permissões específicas de executar algumas ações, para eu poder, por exemplo, eu quero controlar a quantidade de memória que vai ser usada no meu projeto, eu tenho como fazer isso, entendeu? Centralização de aplicação em uma única interface e plataforma. Pronto, eu já falei sobre isso, que é você colocar tudo em um lugar só, para não... Eu tenho um ambiente que eu administro, que são 300 aplicações, certo? Mas cada um tem uma console específica para eu logar, tem um usuário e senha para eu logar. Quando eu faço deploy, eu não tenho muito como acompanhar. Por exemplo, se eu entrego a interface de deploy para uma equipe, a equipe faz o deploy, eu não sei, eu acabo não acompanhando mais se os problemas que estão acontecendo no ambiente são decorrentes a deploys que foram feitos, porque você meio que perde o controle, e já dentro dessa interface você vê quando foi feito o deploy, você tem como fazer o rollback instantâneo do deploy. Então é um lugar único, com auditoria, configurações e vamos dizer assim, entrega de soluções em cima de plataforma, que vamos dizer assim, em crescente avanço, né, com esse Kubernetes da vida. Falar um pouco sobre pipeline, a ideia, na verdade, de você entrar, eu falei padronizado lá, é que, na verdade, os processos de desenvolvimento se avançaram para uma ideia de entrega contínua, e aí, com uma ferramenta de paz, ela já oferece vamos dizer assim, essa entrega de pipeline dentro da ferramenta ou com integrações com a ferramenta de paz, né? E aí, o que é que acontece? A gente consegue configurar dentro dessa plataforma ela trabalhar com a ideia de webhook, de monitorar ações de ferramentas externas, como, por exemplo, o Git, ou o Git pode estar dentro dela também, e aí, a partir de uma ação cometida no Git, por exemplo, o commit de uma branch, ele iniciar um processo de deployment dentro do ambiente de plataforma, ou até mesmo fora do ambiente de plataforma. E aí, essa ideia aqui de desenho de pipeline foi mostrando que um commit gerou uma build, que foi para teste, depois stage, depois o deploy, que o pessoal vem usando bastante, né, que é as pipelines, e tem dado vamos dizer assim, tirado uma carga de trabalho, que geralmente é repetitiva, das equipes, tanto de infra quanto de dev, que é quando você coloca dentro de uma esteira ou um pipeline, você meio que, você automatiza esse processo, e aí, caso você consiga implementar todo o processo de integração, isso começa a rodar automaticamente. O programador deu o commit no código e ele já tem um ambiente, por exemplo, de teste e desenvolvimento para conseguir testar essa aplicação, ou se ele tiver o processo de teste unitário rodando, isso já também pode ser automatizado. Eu coloquei uma perguntinha aqui: existe pipeline em ambientes legados sem implementação de plataforma como serviço? Existe também. A gente consegue ter uma pipeline rodando e entregando o deployment em ambientes, por exemplo, legados, em ambientes JBoss, fora de uma plataforma como serviço. Aqui dentro eu deixei um linkzinho, que quem quiser entender melhor, ver como é que funciona uma integração de um Jenkins, por exemplo, com uma plataforma como OpenShift, eu deixei exatamente 1 minuto que ele faz o processo de deployment e ele passando pelo pipeline dentro do OpenShift. Avançando um pouco, a gente falou sobre infraestrutura como serviço, falou como plataforma como serviço, e agora está falando de software como serviço.
A gente tem uma ideia de entrega, né, de software como serviço, de geralmente software on-premise, né, que a gente instala no cliente, e aí a ferramenta é do cliente. E a ideia do software como serviço é eu ter essa camada inteira como responsabilidade de quem está fornecendo, né, como eu tinha dito anteriormente. Então, a quebra de paradigma aí é deixar de entregar no cliente e passar a entregar isso como um serviço configurado. Você tem uma atualização, por exemplo, todos os clientes, você consegue rodar isso na mesma versão, você tem uma administração melhor desse serviço, né? Já quando você tem instalado on-premise, o cliente ele pode optar por não atualizar, e aí realmente é uma opção dele, e aí você tem versões diferentes do mesmo sistema rodando em clientes diferentes, né? Falar um pouco sobre DevOps, o que é DevOps, né? Basicamente, eu vou ler aqui, é um termo criado para descrever um conjunto de práticas de integração entre equipes de desenvolvimento de software e operações, infraestrutura ou sysadmin, e de apoio envolvidos, como controle de qualidade e adoção de processos automatizados para a produção rápida e segura de aplicações e serviços. Muitas pessoas acham que DevOps é basicamente uma implementação, né, que eu vou pegar e dizer, não, porque tem Docker no meu ambiente, minha equipe é DevOps, ou porque eu botei um Jenkins para fazer uma integração específica, um deployment automatizado, eu tenho uma equipe que ela é DevOps. Mas, basicamente, o termo DevOps, ele não é empregado a uma execução específica de uma atividade, né? É um conjunto de cultura, né, que a empresa inteira ela tem que entender que o processo ele tem que ser integrado, né? Não adianta eu ter um pedaço do processo, por exemplo, a gente que fornece serviço a cliente, eu não consigo ser DevOps se o cliente não tem vamos dizer assim, não está no mundo DevOps, ou não está com a cultura DevOps implementada dentro da empresa dele. Se eu tenho, por exemplo, uma ferramenta ou um sistema dentro do cliente que ele é entregue via esteira, mas toda vez que dá problema na esteira, as operações são realizadas por nós, a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa integração, a gente não está integrado com esse processo que eles criaram novo, eu não estou rodando uma operação em DevOps, né? Ele não está com a cultura DevOps, vamos dizer assim, em execução, né? Então, botei esse slide aqui para falar um pouco da abstração da operação, né, que com essa leva de codificação de tudo que o operador faz, ele trouxe um bocado de players para o mercado, que cada um tem sua função e fica quase que impossível você ser especialista em tudo, né? A gente tem um conjunto aqui de plataformas, eu falei sobre OpenShift, eu falei um bocado de coisa, mas cada plataforma tem sua especificidade, né? Na verdade, dentro da plataforma, ele usa alguns pacotes, no caso, alguns players, para poder a plataforma rodar. Por exemplo, o OpenShift em si, na versão 3, para automatizar as tarefas dele, usava o Ansible. Mas, por exemplo, o Ranch, eu não sei se usa o Ansible também. Eu acredito que não, porque o Ansible é uma plataforma da Red Hat. Então, cada player desse vai fazer o seu pacotinho de Lego e vai subir uma configuração no ambiente que fica um pouco complexo de você ter o domínio do conhecimento como a gente tinha antigamente. Antigamente a gente, eu sou especialista em Linux, eu consigo levantar serviços em Linux tranquilo. A partir desse momento aqui, são ferramentas altamente complexas que têm ligações internas de camadas. Um exemplo, a gente, como o Gustavo falou, a entrega de disco
ela não é mais feita via storage normal, ela é feita via NFS. A mesma coisa no OpenShift, eles criam um cara chamado Gluster, que replica o dado do mesmo jeito que o dado era replicado lá na infraestrutura de hiperconvergência. Então, eles tiram um pouco dessa ideia de o armazenamento precisa estar garantido no hardware e começa a subir as camadas até para software. Aqui ele fala um pouco de observabilidade, né, que muda um pouco o conceito de monitoramento. A gente não só monitora, a gente agora tem que visualizar logs e tem que fazer o tracking com a APM das ferramentas. Tudo que é desenvolvido em cima de OpenShift ou em cima de plataformas já tem meio que uma ideia de um monitoramento, vamos dizer assim, não só de métricas, né? A gente tem monitoramento de log e tem monitoramento baseado, focado em APM. Então, é isso. É basicamente uma ideia aqui de sopa de letrinha. Esse gráfico, ele não está completo, tem muito mais coisa aqui, mas aqui já dá para ter uma ideia de quantidade de coisas novas que surgem e que a gente tem que estar se atualizando para se manter no mercado, né? Mais uma vez, nessa ideia aí de como é que chama? Codificar tudo, né? Surge lá em 2012, eu acho que até um pouco antes de 2012, já se falava de NoOps. Eu peguei como é que chama? Um documento dessa revista aí, Infoque, que falava em 2012, 19 de março de 2012, que há um ano atrás, ou seja, em 2011, uma revista publicou um relatório chamado DevOps Estendido com NoOps, prevendo que em um futuro não tão distante, algumas empresas dependeriam mais e mais de serviços de nuvem e os desenvolvedores automatizariam ainda mais as operações de build, teste e deploy. Basicamente, é o que a gente vem vendo acontecer, né? Tudo vai se transformando, se automatizando, e, na verdade, como é que chama? A dependência começa a diminuir em cima de operações, porque quando a gente vê uma nuvem sendo executada, eu posso simplesmente migrar a minha infraestrutura toda, que eu estou dentro do meu ambiente on-premise, né? Eu posso migrar para uma nuvem e eu, assim, não me preocupo mais com operações, uma vez que eu tenho meu processo rodando com esse aculturamento DevOps, né? Entretanto, a gente percebe também que nem toda aplicação, nem todo meu ambiente, ele consegue entrar nessa ideia de DevOps, né? Nessa ideia de inovação, né? Para que eu não, vamos dizer assim, passe por problemas de perdas financeiras e etc. Então, assim, a gente pegou um comparativo aqui de I2V3 e DevOps, nessa mesma revista Infoque, que tem muitos assuntos relacionados a isso, a DevOps, ela tratava um tema específico de como se fossem, vamos dizer assim, conflitantes os termos de I2 e DevOps. Isso, na verdade, no I2V4, isso foi incorporado, né, ao I2, essa ideia de DevOps e metodologias ágeis. Mas no I2V3, a gente falava sobre isso, sobre bimodalidade, né? A gente tinha o modo tradicional, que funcionava basicamente com todas essas ideias de governança em cima, que é uma ideia mais conservadora, né? E esse modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento cascata, a gente tem operações como gestão de mudança, e nessa ideia de DevOps, como eu falei um pouco sobre a esteira, não se encaixa tanto eu ter um sistema de gerenciamento de mudança dentro de uma esteira que está sendo executada, mudando meu software automaticamente, né? Então,
o que o Gartner tenta dizer, trazendo esses dois modelos, é o seguinte: ele fala um pouco sobre pace layers, né, que é ritmo das camadas. O que ele quer dizer com isso é que o pace layer, eu tenho vamos dizer assim, no mundo, camadas da sociedade que que se movimentam mais rápidas que outras camadas e que elas incentivam as camadas de baixo a evoluírem, né? Essa mudança, ela se perpetuar dentro das camadas de baixo. Ele mostra aqui, basicamente, uma ideia de fashion, de arte, que é uma coisa que tem constante mudança, né? Que vamos supor, o uso de um tipo de roupa num período da nossa vida, sei lá, o uso de um corte de cabelo, e aí, às vezes, isso se perpetua e vai descendo as camadas e ficando enraizado, né? Eu tirei uma ideia aqui, na verdade, do uso de uma coisa de mercado que foi o lançamento do Netflix. Inicialmente, as pessoas começam a usar e começam a gostar, e aquilo começa a virar uma moda, um falando com o outro, você assistiu aquele filme e tal, e as pessoas não tinham infraestrutura suficiente, nem todas as pessoas, para utilizar os recursos disponíveis no Netflix. Por exemplo, tem filme no Netflix 4K, e aí essa ideia de comércio começa a impulsionar uma velocidade para a infraestrutura estar disponibilizando, por exemplo, uma internet de uma velocidade maior, né, para as pessoas continuarem a ter acesso às coisas que são disponibilizadas nas camadas de cima do comércio. Então, o Pace Layer, quando o Gartner tentou fazer uma relação com isso, ele tentou colocar os seus sistemas dentro de um portfólio de Pace Layer, né? Então, ele categoriza a primeira camada aqui de sistema de inovação como novas soluções relacionadas à inovação e empreendedorismo, ideias experimentais, projetos com alto potencial de mudança. Aí ele vem com sistemas de diferenciação, soluções que sustentam regras de negócio relacionadas às competências essenciais e diferenciais competitivos. E sistemas de registro, sistemas estruturais que sustentam as regras de mercado, legislação e a essência do segmento em que atua. O que eu percebo, assim, ele tem aqui, vamos dizer assim, percentual de mudança, não frequência de mudanças, né? Você vê que o sistema de registro ele tem uma frequência menor de mudanças. Por exemplo, num banco, num ambiente de banco, a gente, por exemplo, mantém ainda sistemas legados que rodam em mainframe. Eu não tenho essa frequência também de atualização em cima desses sistemas, né? Então, enquanto que eu tenho uma aplicação que está desenvolvida, por exemplo, em microserviço, e um modo da aplicação, ela precisa, que é um módulo, por exemplo, vamos dizer, de validação de um cadastro específico, ou de um módulo de envio de e-mail, como mala direta. Isso, ele está num sistema de inovação e a mudança desses sistemas, as melhorias, elas fazem parte da ideia do negócio, geralmente. Então, basicamente, o que ele fala, o que o Gartner fala é tentar categorizar o seu portfólio dentro desses ambientes, dentro desse gráfico, para você tentar identificar se vai trabalhar no seu software, no modelo tradicional ou no modelo DevOps, né? Na verdade, ágil. E aí, para finalizar, a gente deixa uma pergunta, na verdade, né? Porque a gente sabe que tudo que vem, ele traz coisas novas, traz coisas muito bacanas e boas para vamos dizer assim, os administradores e para as empresas. A gente traz muita velocidade, mas a gente deixa o legado e o legado ele se mantém, né? Hoje, inclusive, como eu acabei de dar um exemplo, a gente tem mainframe ainda ligado, a gente ainda tem aplicações cliente-servidor funcionando. Então, assim, basicamente, a pergunta é onde as aplicações dos clientes estão, né? Onde as nossas aplicações estão? Dentro desse Pace Layer e dentro de uma ideia de linear de tempo.
a gente ainda tem muita coisa legada, tem muita coisa bacana pela frente, mas ainda tem muito legado para a gente tomar conta aí. E aí eu finalizo aí, agradeço aí a participação de vocês e vou deixar aberto aí para perguntas aí. Daílson? Estamos aqui. E aí, estamos franqueando a palavra. Quem quiser falar aí, levanta a mãozinha. Pra gente ir liberando. Quem quiser tirar alguma dúvida. Eu vi que tinha. Logo o Rafael tinha uma mão levantada, mas acho que já tiraram já. Acho que tinha Pablo também, né? Pablo, algumas pessoas levantaram a mão, mas não estão mais aqui com a mão levantada. Alguém quer falar alguma coisa? Sabe quem está conosco? Richardson. Grande colaborador da Central IT. Ex-colaborador, na verdade. Hoje está no Banco Itaú. É uma das pessoas que foram percursoras aqui, né, na parte de DevOps. Escreveu alguns artigos também. Hoje é uma coisa bem real aí. Tava lá no pioneirismo em 2015, a gente lutando. Só tá chegando elogios aqui por enquanto, né? Se alguém quiser falar, tirar alguma dúvida. Perguntaram se a apresentação vai ser disponibilizada. Já mandei o link aí. Pronto, já tá no chat aí quem quiser pegar. E vai ficar também lá no Unicity, tá? Quem quiser pegar a apresentação fica disponível já aí no chat, só baixar. E vai ficar no link da Unicity também, né, Daílson? Isso. Bom, pessoal, então só elogios. Já tá aí no. O Ângelo sabe, já tá aí pra baixar, viu, Ângelo? Cuidado então. Então, enquanto eu vou aqui fazendo o encerramento, quem quiser fazer uma pergunta, dá tempo. Mas agradecer aí ao Marcelo Gustavo aí pela excelente apresentação, né? Então a gente já tem um encontro marcado aí daqui a 15 dias, no dia 17 de setembro, no mesmo bate-horário e canal aí, 16 horas. Haverá divulgação do próximo tema, tá? Será aberto também ao público aí. A gente espera também essa presença massiva de vocês aí. Agradeço a todos. Tá? Tenham uma excelente tarde. E divulguem aí também, compartilhem aí também a apresentação e o próximo evento também, tá bom? Boa tarde a todos. E quem quiser ficar e fazer alguma pergunta ou abrir alguma mesa redonda, algum debate, alguma coisa, estamos à disposição. Pedro, você tá tocando música aí, mas não chega pra gente não, viu? Ah, é? É, porque sua tela tá compartilhada. Pra compartilhar uma música é mais caro. Ébano tá dizendo aqui que é mais caro. Ah, é? Então a Pamela aí que Ela tá enrolada, iriam né? fazer aí o encerramento, mas
Agradecer aí a equipe do Conectando, né? O Ébano, aqui de Recife, eu, Daílson, o Jefferson de Brasília, Pedro Neto aí, que é nosso orientador, a Pamela, tá? E dessa vez aí tivemos a participação aí do Marcelo e do Gustavo e já iremos aí para a nossa quarta edição aí no próximo dia 17 às 16 horas no próximo Conectando. Então, é isso, né, Pedro? Mais alguma coisa, Pedro? Isso. Não, não, não. Só agradecer a todos e marcarmos nossa reunião de ajuste, né, na próxima semana. Tá bom, Pedro. Quinta-feira. Valeu a todos. Valeu, Um abraço. um abraço, tchau Tchau. para todos. Obrigado.